E aí, como vocês estão? Bom, obrigado por nos acompanharem nesta transmissão ao vivo. Fomos direto ao ponto, rapidinho, para começar logo com as informações que estão acontecendo no mundo. Se você não viu o vídeo que fala sobre o alerta da NOAA para o que vem este ano, para o que vem nas próximas semanas e nesta temporada de furacões, confiram o vídeo, por favor. E lá também já atualizamos o tema do Ebola, mas vamos para a parte geopolítica, vamos para as informações do que está acontecendo nesses conflitos. Milhares de soldados dos Estados Unidos estão se movendo para a Europa, para a OTAN, mas em uma reviravolta em que, olha, seja como for, a questão é que esses soldados, esses milhares de soldados dos Estados Unidos, no final das contas, estão se aproximando da Rússia. Você pode dizer que Trump se dá bem com Putin, mas pode ser só para despistar, porque a verdade é que ele acabou de colocar 5.000 soldados na fronteira com a Rússia. Não é pouca coisa. E isso, bom, acho que Putin já deve estar percebendo, já deve estar vendo, e não acho que ele esteja muito contente com esse assunto. Vamos às informações, vamos ao que está acontecendo em Israel, ao que está acontecendo em outras regiões do mundo, aqui mesmo no México, ao que está acontecendo na Argentina, enfim, vários assuntos. Aí, coisas interessantes do que acontece no mundo. Então, obrigado por nos acompanhar, já vai deixando o like. De onde vocês estão nos assistindo? Por favor, deixem nos comentários de onde estão nos acompanhando. Já ficamos devendo isso na transmissão anterior, obrigado por essa pergunta. Gostaríamos muito de saber de que país, de que cidade vocês estão nos assistindo. Vamos então aos detalhes, já estamos prontos aqui. Viemos, na verdade, de uma transmissão ao vivo. Faz literalmente pouco tempo, estávamos começando, como é mesmo? De como você tem estado, muito obrigado por estar aqui. Olhem, vamos começar com esse assunto, porque precisamos ir imediatamente para o mapa, porque os Estados Unidos tinham especificamente em Ramstein. Vamos ver se conseguimos mostrar rapidamente. Com o lugar, não é? Se escreve com R, certo? R, Ramstein, não é? Ramstein, este é Ramstein, certo? Como a banda, né? Como a banda, sim, isso, aí está. Bom, aqui está a base, né? É uma das bases mais importantes. Bom, a vilazinha de Ramstein, essa vilazinha vive da base, porque são milhares de... Bom, havia milhares de soldados americanos aqui, sim, era uma vilazinha que vivia disso. Graças ao fato de que os soldados dos Estados Unidos estavam lá. Bom, de repente, os Estados Unidos ficam bravos, e ficam bravos com esse... Como é que chama? Com o MERS, né? E os leva embora, sai de lá, né? Então, reparem no que acontece, reparem na distância onde estava da Alemanha, não estava só na Alemanha, mas também no ponto mais distante da Rússia. Sim, aqui está a Rússia, desse lado. Reparem agora o quanto avança em direção à Alemanha. Sim, desculpa, sim, em direção à Rússia, desculpa. Ou seja, se estamos olhando o mapa, vamos nos aproximar um pouco agora. Imagine, são 5.000 soldados que tiraram daqui de Ramstein e mandaram para a Polônia. Sim, então, vamos ver, o ponto é mais ou menos esse. Quanto mede ou quanto está se aproximando da Rússia, é como se de repente os 5.000 soldados, se aproximassem 800 quilômetros para onde? Pois em direção à Bielorrússia, em direção à Rússia, porque olha, ou seja, realmente você já está colado na Rússia, isso é Kaliningrado, isso já é Rússia, ou seja, de verdade, é um movimento tremendo, não é? Insisto, o que os Estados Unidos estão vendo? Diziam que Trump já recuou, que está fugindo da Rússia, entre outras coisas. E até chegou a dizer, porque tinham avisado, sim, vão mandar os soldados para a Polônia, e depois disseram, não, que afinal não, que não vão mandar, foi isso que disseram. Você lembra? E agora, pois é, que sim, e que já está mandando eles. Os Estados Unidos estão enviando mais 5.000 soldados para a Polônia, adicionais porque já havia soldados na Polônia. Por sinal, os Estados Unidos têm uma base lá. Bom, a OTAN tem uma base lá. A administração de Trump teria dito que, bom, ia retirar eles da Alemanha e que depois iam reduzir as tropas em outros lugares da Europa. Agora não só não as reduz, como também as aumenta e as confirma. As autoridades polonesas anunciaram esta semana
a detenção de cidadãos suspeitos de estarem espionando. Para a OTAN, bom, na verdade para Moscou, para vigiar a OTAN, o que eles estão fazendo? Foram detectados pela Polônia, ou pelo menos é o que dizem, foram detectados 3 cidadãos, ou seja, poloneses, mas que estavam trabalhando para os interesses russos, investigando ou fornecendo informações sobre como estão os movimentos da OTAN. Aqui, quero mandar um abraço especial para Carlos, que está lá na Polônia, né? E para todos os amigos hispânicos que nos assistem lá na Polônia. Muito obrigado. Deixe um comentário para a gente. O que ele me disse na época, faz tempo que não falo com ele, mas ele dizia que dava para ver movimento, parecia meio militarizado, desde o início da guerra com a Ucrânia, lembra? Sim. Mas o que eu vejo então, e os relatos que chegam, é que eles decidiram se preparar, não querem mais confiar como aconteceu em guerras anteriores. Sim, a atitude da população e do governo da Polônia é muito diferente da de países europeus como Alemanha e França. Aqui eles já estão bem conscientes e preparados para defender seu país. Exatamente. Então, as autoridades polonesas anunciaram essa detenção e o Pentágono decidiu, não sei se é por isso ou por outro motivo, mas decidiu enviar esses 5.000 soldados. Os Estados Unidos já têm atualmente, só para vocês terem uma ideia do que significam as bases dos Estados Unidos na Europa. Só os Estados Unidos têm neste momento 80.000 soldados estacionados na Europa. E por esse lado, você também entende a irritação dos Estados Unidos de dizer: ei, espera aí, eu tenho quase 100.000 soldados lá. Era como se, no mínimo, você mandasse algum barquinho ou algo assim ali com o Irã, né? Ou seja, só por esse lado você pensa: poxa, investi muito lá, ao menos deveria haver intenção. Sem se envolver, ao menos faça o mínimo como o Reino Unido, que só manda aviões para tentar parar drones. Mas ao menos faz algo diferente de outros que dizem: não, eu também não. Então, nesse sentido, bom, também digo, é preciso ver o outro lado, né? Os diferentes pontos de vista, né? E esse é outro ponto de vista. Quando você vê a quantidade de soldados que eles têm, você pensa que é um nível de entrada, é um investimento. Sim, né? É um investimento alto, pois envolve salários, comida, treinamento e armas. Às vezes com famílias. Frequentemente é assim, e eles costumam ir com a família. Exatamente. Então é um investimento forte, e isso no final dá confiança à Europa e também dá influência aos Estados Unidos, não é? Ou seja, eles também têm seus próprios interesses. Mas é assim que tem funcionado até agora. E na verdade é só olhar para ver como foi a guerra do Golfo Pérsico. O problema, e aí sim é o erro do Trump, foi não ter dito a eles. Não ter avisado absolutamente nada, porque a Europa não se preparou e não tinha nem reservas suficientes de gás e petróleo para evitar que os preços subissem tanto. Então, o fato de não terem se preparado incomodou muito os europeus. E também o fato de que, nesse movimento, eles têm que comprar ou obter petróleo de navios fantasmas para tentar equilibrar os preços, certo? Exatamente. Então, pois bem, aí está a questão. O maior contingente de todos os 80.000 soldados estava na Alemanha, 38.000. Dos 38.000, só reduziram 5.000. Ainda são 32.000 por aí, né? 33.000. Ou seja, ainda assim eles têm 33.000 soldados na Alemanha. Ou seja, tirar 5.000 também não significa que já abandonaram a Alemanha. Não, é só tipo um castiguinho, né? Como dizer, olha, é por mau comportamento, né? E eu tiro 5.000 soldados e mando eles para a Polônia. Isso, insisto, para a Rússia não acho que seja uma boa notícia, um bom sinal, né? Sim, bom, e além disso, é bom lembrar que na Polônia já tem 10.000 soldados, agora vai ter 15.000 soldados. Ou seja, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Imagine como seria se, por exemplo, a Rússia decidisse enviar 15.000 soldados para Cuba. Ou seja, sim, seria. É bom que não possa. Sim, agora não pode por falta de soldados, mas seria um tema tremendo. Agora, quando o assunto é a Groenlândia, hoje realmente não foi um bom dia. Porque, bem, o que está sendo reportado é que houve protestos porque o consulado foi aberto, né? Foi aberto o consulado dos Estados Unidos lá na Groenlândia, né? Porque às vezes a gente fala que tem a praia de Groenlândia, mas não é Groenlândia, certo? Com N. Groenlândia, centenas de groenlandeses também.
Imaginem, Groenlândia tem uns 5 mil habitantes, ou seja, bem pouca gente. Há mais soldados dos Estados Unidos. É que tem groenlandeses. Então, tipo, se for um protesto de centenas de groenlandeses, é como se fosse, né? Imaginem o Zócalo com 100 mil pessoas, ou 200 mil, ou 300 mil. Ou seja, realmente é bem pouca gente. Centenas de pessoas no protesto, ou seja, centenas de pessoas em protestos. Isso, obviamente, significa um protesto pesado, forte. O que aconteceu aí? Foi um bom protesto, pois na abertura do consulado dos Estados Unidos, eles ficaram do lado de fora gritando e mandando-os ir para casa. Isso foi informado pelo The Guardian, onde dizem que os manifestantes da Groenlândia trouxeram uma faixa com o slogan Usa Asu, que significa Pare Estados Unidos. E outros diziam Groenlândia, Groenlândia pertence aos groenlandeses. E isso é muito importante agora mais do que nunca, mostrar ao povo dos Estados Unidos o que já dissemos. Que não significa não e que o futuro e a autodeterminação da Groenlândia são do povo. Um tema que, bom, você vê as entrevistas assim com pessoas aleatórias na rua, jovens de todas as idades, e ninguém tem interesse em pertencer aos Estados Unidos. Eles dizem, com a Europa, com a Dinamarca, tenho saúde e educação garantidas, além de outras coisas que os Estados Unidos não oferecem. E é um tema que, bom, aí sim os Estados Unidos dificilmente vão conseguir convencer eles. Sim, ou isso é o bem-estar, né? O bem-estar que oferece, nesse caso, esse... Como é que chama? Guzmán. Não. Dinamarca. Dinamarca, bem, não vai ser a mesma coisa. Não. E como você se sentiria como americana se dessem isso a eles e não a você? Isso te coloca numa situação ruim, então não há muito o que fazer. Não é de... Olha, a Groenlândia é um país, Pois é, se comporta como um país e Um território? um território independente, né? Mas continua sendo um país que tem o benefício do bem-estar europeu e... Bom, eles não querem o benefício do não bem-estar dos Estados Unidos. Quer dizer, porque essa é a realidade, ou seja, não se tem esse nível, não se pensa assim. Nos Estados Unidos se pensa de forma muito diferente e, bom, tem gente que gosta e vai ter gente que não gosta. Mas os groenlandeses, nesse sentido, querem continuar tendo esse bem-estar e não vão se convencer só porque alguém oferece alguma coisa ou diz que vai dar um dinheirinho, não sei o quê. Sim, porque já ofereceram isso para eles. E, bom, obviamente não é como se pudessem te dar 2.000 ou 3.000 dólares só para citar um valor, mas isso não vai pagar um médico, uma universidade que agora é gratuita. Sim, bom. E também porque você sabe qual é a intenção, ou seja, a intenção são recursos. Isso é o que se quer dali. Recursos. E os groenlandeses não querem que a natureza seja destruída. Eles não querem assim. Do jeito que está, está ótimo. Com isso, eles conseguem viver, comer, fazer o que quiserem. E isso é suficiente. E os dinamarqueses não têm intenção de explorar por aí, ou seja, não querem explorar os recursos. Eles querem respeitar isso. Exatamente, né? Na verdade, o povo, a comunidade nativa, né, os inuites deste país, eles têm privilégios extras por várias coisas que viveram com os dinamarqueses. Então, bom, eles também perderiam tudo isso. Pois é. Bom, aí está a questão. Vamos para outros assuntos e questões importantes. Tem um assunto que saiu hoje no New York Times que é interessante para os amigos que vivem na Venezuela, mas também para entender como estão acontecendo os movimentos dessa remoção de Maduro. É realmente um assunto muito sério. Com isso, abrimos o ano, mas era apenas 3 de janeiro de 2026 e já estavam tirando o Maduro à força, com helicópteros, soldados, etc. Bom, essa é a história. Enfim, vejam quanto tempo a ExxonMobil e outras empresas evitaram investir. Não, eles não se interessavam pelo petróleo devido ao alto investimento e à instabilidade na Venezuela. Mas hoje o New York Times revela que a ExxonMobil agora sim já está entrando em negociações para extrair petróleo na Venezuela. Segundo o que se sabe, essa petroleira dos Estados Unidos já estaria então preparando ou adiantando como seria o perfil para assim criar essa possibilidade. Segundo o que diz o New York Times, afirmou que o acordo vai ser anunciado no final deste mês e vai permitir que a Exxon produza petróleo em 6 jazidas da Venezuela. Isso é muito interessante para os venezuelanos do ponto de vista econômico. Por outro lado, você também diz com quem está negociando. Ou estão negociando com Del Sintos, que sim,
que o sim está se tornando quase uma política, talvez muito astuta no sentido de dizer: olha, posso fazer negócios, transações e movimentos com os Estados Unidos, mas vou ter a proteção dos Estados Unidos, e assim me mantenho no poder. Será que esse vai ser o foco? Talvez. E a pergunta aqui para as pessoas que vivem na Venezuela e para todos, obviamente, é se era isso que se buscava, se esse era o ideal. O que vai acontecer então com as pessoas que queriam eleições e o que vai acontecer com Maria Corina, ou seja, com todo esse movimento, ultimamente não sinto que esteja. Quer dizer, de ser um movimento, que todos os dias havia informação e que ultimamente estão muito apagados. Não. Sim, basicamente ficou o governo que estava, né? Na Venezuela, bem acomodado, essa é a realidade de hoje. Por exemplo, permitiam aos Estados Unidos vão fazer um simulado em caso de emergência. E na Venezuela, digamos que a relação então floresceu, porque deixam eles fazerem o que quiserem. Aos Estados Unidos, Já não resta outra opção para eles. Exatamente. Pois bem, vamos para outros assuntos, para outros temas também. Meses começam a surgir previsões de como é ou como vai ser o aumento dos preços do petróleo. Pelo que está acontecendo agora, não. Porque agora eu digo, né, a boa notícia é que está havendo um preço do petróleo mais controlado, o preço está caindo. Isso meio que dá um alívio de pensar, bom, talvez as coisas vão se resolver. Mas os especialistas dizem ou antecipam que isso não é assim. Para começar, dizem que agora o preço está meio que subsidiado, a gasolina está subsidiada, não está no preço que deveria estar com esse petróleo desse jeito, ou seja, com o petróleo a cento e tantos dólares. Por que está meio subsidiado? Porque há países que têm reservas, porque querendo ou não, ainda tem um pouco de petróleo no mercado, mas no momento em que começar a haver cada vez mais escassez, isso vai fazer com que a gasolina e o diesel fiquem mais caros. Vem aí uma temporada de viagens em que, aliás, se gasta muito combustível, né? Ou seja, durante o verão, o uso de gasolina, diesel, querosene de aviação, o que você quiser, aumenta muito, né? Gás, avião, o que for. Todos esses itens começam a ser usados muito mais. E isso faz com que os preços subam ainda mais. Segundo a projeção de um aplicativo que acompanha preços, eles fizeram sua própria previsão, que se chama Gas Body, e eles garantem que, nas próximas semanas, pode haver um aumento no preço. correto, a média nacional varia, pois há estados mais caros, como a Califórnia, e outros mais acessíveis, como o Texas. A média esperada é de 4,80 por galão, isso entre o fim de semana, o Dia dos Caídos e o Dia do Trabalho, que, como comentou Pepe, são umas das datas com mais movimento, mas já começam a aparecer dificuldades entre a população. De acordo com as pesquisas, de cada 10 norte-americanos, 6 dizem que está ficando muito difícil pagar pela gasolina e 77% acham que os preços estão subindo muito mais rápido do que o bolso deles pode aguentar. Então, como é um gasto recorrente, não é algo em que você possa simplesmente dizer, não vou gastar com isso, né? Principalmente em algumas cidades muito grandes, como Califórnia, onde é muito difícil andar a pé, como Nova Ex. Que não são amigáveis. Para o pedestre, né? Exatamente. Então o Texas também não é nada amigável. Não é nada amigável. Então, bom, essa projeção obedece a duas coisas. Uma demanda maior, que é por causa do verão, e também a questão da guerra com o Irã, que continua elevando o preço do petróleo. Já há alerta internacional também, né? Vamos ver, sim, o mercado do petróleo. O que dizem agora é que, segundo os especialistas, vai entrar em uma zona vermelha já, porque já há escassez de oferta. Já nesses últimos 2 meses, eles têm liberado as reservas. E não se vê nenhum fim ainda, embora todos digam todos os dias que vai se resolver. Não, já está. Vai se resolver. Já vamos para os últimos. Ainda falta fazer uns pontinhos aí, mas não se resolve. Isso é o que alerta o diretor executivo da Agência Internacional de Energia, Fatih Birol, onde ele diz que, além disso, né, o problema, assim como nos Estados Unidos, é que no final de junho, final de junho, começo de julho, começa a temporada de viagens. E a demanda geral por petróleo aumenta muito em tudo que envolve viagens. E por esse motivo, vai ficar ainda mais caro viajar. Não. Bom, talvez sim, se digo, tem que checar, não sei, quem já tiver planejado e já comprou as passagens, que bom.
Mas quem ainda vai comprar talvez acabe pagando um pouco mais caro do que o normal, só para considerar. Sim, alguns hotéis estão oferecendo descontos e todos tentam encontrar uma solução. Mas a verdade é que as pessoas já chegam. Exato. Ou seja, por isso estão fazendo esses descontos e tudo para que as pessoas, porque sabem que os preços vão subir e que também tem um problema de recessão. Ou seja, essa é uma realidade. Ou seja, há um problema de recessão que, veja, este Moody's, por exemplo, a Moody's acabou de rebaixar a classificação do México. Já o nível que o México tem agora. O que vem depois, o que está mais abaixo, já são títulos lixo. Nível de títulos lixo. Ou seja, é um ponto, né? O México está em um ponto muito arriscado. Hoje pouco se fala nisso, mas o México está em um ponto muito arriscado. Eles evitam esse assunto da coletiva da manhã. Sempre. E isso é um problemão que eu vejo. Uma coisa é querer ver as coisas pelo lado positivo. Outra coisa é fugir da realidade. Olha, é claro que temos que ser otimistas. Claro, e claro que o México tem muito potencial, e a Argentina, o Chile, todos os países têm potencial. Sim, mas o potencial não vai brilhar até que a gente enxergue a realidade. E o problema dos políticos é que eles não gostam de enxergar a realidade porque sentem, ou seja, sentem que estão sendo culpados. Não é contra vocês. Ou seja, realmente é só porque se não enxergar a realidade, não melhora, não avança. Basicamente é isso. Então, é como ir até um atleta e ele fazer tudo errado e você dizer, muito bem, bravo, você está indo muito bem, só para ele não ficar chateado. Não, ou seja, diga para ele, olha, você está errado aqui. Você não está se alimentando direito e o atleta vai entender. Mas você percebe que é tudo com muito cuidado, né? Ou seja, parece que você não pode falar nada para eles. Tudo tem que ser dito com muito cuidado, como se nem com o toque de uma pétala de rosa pudesse dizer algo que os incomode. E quando você fala, eles se ofendem. Dizem que é por questões políticas, que é porque é oposição, que é por isso. Não, não é assim. Exatamente. Digo, e aqui no México, uma coisa que estamos vendo, que acho que nunca vimos na história, é que na história da existência dessa empresa FEMSA, que são os donos do Oxxo, eles vão começar a fechar lojas. E, bom, isso não é normal. Senhores dizem que tem várias lojas assim? Bom, imagino que sejam bastante, ou seja, não foi uma ou duas, deve ser uma quantidade considerável. Atualmente existem 1.100 Oxxo em todo o México, só no México. Obviamente não estamos contando em outras partes de outros países. Mas algumas dessas já não estão gerando lucro, então vão ser fechadas. Eles querem expandir o chamado Oxxo de nicho. Mas o que seriam esses Oxxo de nicho? São aquelas que colocam, por exemplo, em um desses lugares, digamos, na internet. Em lugares muito difíceis, onde pouquíssimas pessoas conseguem chegar. Em um parque industrial, em escritórios corporativos, com Oxxos bem pequenininhos, mas que tem o básico para aquelas pessoas que não podem sair, porque o lugar é muito longe, ou porque dá muito trabalho ir para outro lugar. Eu já vi isso também em universidades. Em universidades, em parques também estão colocando. Bom, a questão é... Que são pequenininhos, super pequenininhos, mas hoje que aliviam assim. Que ajudam bastante. Hoje você quer água, quer isso ou aquilo, então vai e compra. E isso é interessante. Oxxo, 7-Eleven, todas essas lojinhas, né? Igual? Tem 24.455 lojas. 24 mil? Eu disse 1.000 só aqui no quarteirão. Se não, 24.450. 24.455, sim. Sim, cara, é muita coisa. E isso sem contar as lojinhas das pessoas que têm seu próprio ponto, que têm sua loja, as típicas mercearias. Ou seja, são muitas mesmo, e se até esse tipo de empresa, que no final das contas são corporações, está passando dificuldade, sim. Imagina como devem estar outras empresas que são menores, negócios mais familiares e que não têm o mesmo nível de preço. Porque para eles, os Oxxo funcionam com vários donos. Ou seja, cada Oxxo tem um dono, né? Em teoria. Então, em teoria, eles recebem preços mais baratos porque compram em grande quantidade e isso acaba barateando. Isso geralmente não acontece com quem tem vendinha. Então, imagina como eles devem estar passando por isso agora, né? Sim, sim, o fechamento será principalmente no sudeste do México, pois no norte tudo segue igual. Os Oxxo continuam dando bons rendimentos, mas na parte sudeste do México já não é tanto assim. Por quê? Porque muitos estados dependem das remessas e as remessas não estão chegando. Fique atento a esse tema, pois além disso, os movimentos do Trump sobre remessas também influenciam. Um abraço para Antônio. Como você está lá em Guadalajara?
Abraço ao mestre Chifo, como você está? Diz Breaking Girl. Tigres 0, a máquina 0. Eles estão prestes a começar o futebol. Agora eles estão em... Tem jogo. Quanto está? Atenção aqui. Quanto está o placar? Quanto você acha? Quanto está? Quanto vocês apostam aí nos Tigres? Acabei de fazer as provas. Tigres 52, o segundo. Com o Papo com o Teste Surpresa. Eles estão indo. Está começando o segundo tempo. Está começando o segundo tempo. Com as Pumas e Cruz Azul. Muito bom. Não, então. Ah, Tá bom. Puma sim, eu e você tem os Tigres. Tigres. Sim, é que você colocou um tigre. Não sei se marca. Não Pumas. Não tem Pumas, né? Nos cumprimentos do Roblox. Como você tem estado? MT, muito bom. Libran, e aí, como você tem estado? Saudações, diz. A grande final são os Pumas, diz Francisco Arce. Muito bom, Francisco. Então vamos ver como eles se saem. Tomara, né? Eles têm um bom time. Vamos a outros assuntos importantes. E já estão acontecendo disputas muito interessantes com a Bielorrússia, porque estavam participando até hoje, quando terminaram os exercícios nucleares Rússia-Bielorrússia. Evidentemente haveria reação por parte da Ucrânia, da OTAN, etc. Primeiro, Lukashenko. O que diz Lukashenko? Bem, e Lukashenko também é muito astuto, porque ele sempre diz sim para Putin, exceto quando se trata de guerra. Ou seja, sempre que dizemos hoje posso colocar bomba nucleares e poder colocar as bombas nucleares que você quiser. Mas quando o conflito realmente começa, aí ele já diz, olha, vou te deixar na mão, camarada, porque eu não gosto de guerra, chihuahuas. Então, basicamente, o Lukashenko saiu hoje para dizer, calma, esperem, tranquilos. Lukashenko afirma que Belarus não vai se deixar arrastar pela guerra da Ucrânia, diz que não culpa a Ucrânia, mas enfim, diz que não vai se deixar arrastar pela guerra e garante que, em todo caso, se for necessário, vai se defender junto com a Rússia. Mas é só até aí. O presidente bielorrusso descartou hoje que Belarus vai entrar no conflito. Obviamente ele deu uma alfinetada no Zelensky, mas sobre esse assunto ele diz que não pensa em entrar no conflito, porque a suspeita agora da Ucrânia é que vão tentar entrar pelo norte. Na verdade, quem diz isso é o chefe do Estado-Maior. Claro. Zelensky disse isso. Sirski é o responsável pelas forças de segurança nessa situação. Mas, enfim, hoje também foi dito a Zelensky para garantir a segurança da fronteira com Belarus e monitorar os movimentos em Minsk. E, bom, ele faz um alerta a Minsk, desculpe, que é a capital, para que não entre no território da Ucrânia. Ele alerta que terão que responder. O governo da Ucrânia já disse várias vezes que eles não querem uma guerra com a Bielorrússia, que se sentem muito unidos a esse país, assim como também se sentiam em relação à Rússia, na verdade. Ele afirma que as forças de defesa, segurança e inteligência ucranianas conhecem as ameaças e sabem como responder de forma justa, sem dúvidas. Foi embora, então é o aviso que eles dão diante da possibilidade de que isso aconteça, né? Mas olha, Lukashenko aguentou 4 anos. 4 anos? 4 anos sem colocar um pé lá. Quer dizer, já lançaram coisas de lá, não drones. Foi por ali que os soldados russos entraram pela primeira vez. Sim, também. Bom, o início em fevereiro. Tem se mantido na linha para não se envolver totalmente. Também porque sabe que muitos bielorrussos ajudam a Ucrânia, são soldados que participam na Ucrânia e que eles podem, mais tarde, se tornar sua própria oposição ou sua própria. Sim, isso pode estourar para ele. Isso pode estourar para ele, exatamente. Pois a situação na Bielorrússia também não é boa para ele. Não é o melhor, e ele conseguiu manter uma certa ordem, até mesmo uma certa prosperidade. Ao contrário da Rússia, eles conseguiram manter um certo nível de prosperidade. Eles conseguiram não ficar tão isolados e esse bem-estar, por assim dizer. E a verdade é que muitos desses youtubers de viagem que dão a volta por aí e entram, não só comigo, mas também vão para cidades pequenas e tudo mais. Olha, é diferente dos vilarejos da Rússia, onde você vê os carrinhos bem velhos, bem acabadinhos. Aqui diz que, na verdade, tudo parece bem, mesmo sendo um país, bom, bem autoritário, do jeito que você quiser. Tem muita gente, vamos dizer, bem moderna, no sentido de tatuados, cheios de piercings e tal, esse tipo de coisa. Não se sente aquela rigidez que talvez você veja, por exemplo, sabe onde? Naquele lugar, como se chama, na Moldávia. Aquele lugar que pertence à Rússia, sim. Sim, Transnistria. Na Transnistria.
que a Transnistria é como os anos 60. Lá parece que você viaja até o passado da cidade, ou seja, tudo parece mais fechado, mais contido, mais censurado. Mas aqui na Bielorrússia, digo, confiram as imagens, mas parece um pouco mais europeu. Sim, até mesmo com muitas marcas americanas que você pode encontrar por aqui, se você quiser comprar. Perguntaram aos bielorrussos se sentem mais europeus ou russos e sempre respondem europeus. Mas se observar o rosto e a atitude deles, são bem diferentes. Sim, sim, bom, tem essa característica. Então eu acho que Lukashenko tem jogado um papel duplo nesse sentido, né? Ele é uma figura interessante nesse sentido. Não deixa de ser também uma figura que olha para os próprios interesses e tudo mais, mas é um personagem diferente, né? Com uma situação diferente da Rússia. Agora, outro assunto é, bom, você já comentou o que disse esse Zelensky, né? Bom, então vamos para outros assuntos. A situação, já que estamos falando da Rússia. O refino no centro da Rússia está paralisada. O centro da Rússia, em termos de refino, está parado. Segundo relatos, após os últimos ataques, simplesmente ficou tudo paralisado. Os incêndios, as colunas de fumaça que continuam sendo vistas por lá. Um dia são as refinarias, no outro dia é o gás, no outro dia são os dutos, ou seja, todo dia está mudando. Mas a questão é que só neste 2026 já são dezenas de refinarias. Algumas que foram atacadas 3, 4, até 5 vezes, ou seja, as mesmas refinarias. Não é um problema pequeno. Ou seja, é um problema que não pode ser minimizado. A capacidade de várias refinarias foi paralisada total ou parcialmente em suas operações. E já superam 83 milhões de toneladas métricas anuais, cerca de 238 mil toneladas diárias que foram paralisadas. E isso representa basicamente entre 25% e 40%, aproximadamente é o que calculam de paralisação que tem agora. Eles consertam, voltam a operar, param de novo, consertam de novo e assim vai. Não é uma guerra por causa da questão energética, que ficou super complicada e da Ucrânia acaba sendo a vítima, né? Principalmente na questão elétrica, porque só continua recebendo golpes e ficam lá com apagões. E isso agora a Rússia também está vivendo, né? Essa parte de ter um problema energético, já até tem até postos de gasolina, o que é ainda mais grave pela forma como explodem e porque, obviamente, também há riscos para civis. Também é um tema bem complicado, né? O que mais? Também parte do que está afetando, além desses ataques ucranianos, é que houve greves dentro da Rússia que afetaram oleodutos, instalações de armazenamento e, bom, a questão do Irã também os afetou. Pois é, de uma forma ou de outra está chegando até eles. Tem. Mudando um pouco de assunto, já que falamos de energia, o planeta passou por uma mudança que talvez nem percebamos. Como é que a gente ia perceber isso? Mas foi informado que, no mês passado, em abril, a energia eólica e solar geraram mais. Sim, chegou a se gerar mais. Por exemplo, que o gás, ou seja, é a primeira vez na história que a energia eólica e solar combinadas superaram o gás pela primeira vez no mês passado. Isso representa um marco, porque antes isso era algo impensável, algo muito distante. Segundo relatos, energia eólica e solar juntas já superam o gás na geração mundial de eletricidade. Isso pela primeira vez na história, de acordo com os dados analisados pelo grupo britânico Inver, que é um grupo britânico. Grupo que se encarrega então de analisar dados sobre temas energéticos. E, bom, eles chegaram à conclusão de que, pela primeira vez, foi superado a geração de energia através dessas duas formas, eólica e solar, superando, insisto, o gás. Eu digo, é um marco, é algo. É um divisor de águas para ela. Uma conquista realmente enorme, não é? E aqui, o interessante seria como isso está dividido, né? Ou seja, como está dividido o crescimento dessa energia. Aí vai o dado para vocês, não sei se isso é comum. Estima-se que a produção combinada de energia eólica e solar cresce 13% ao ano, um momento, pois em vários mercados como China, aumento de 14%, União Europeia, 13%, Grã-Bretanha, 35% e Estados Unidos. 18% apenas, Austrália 17%, Chile 24% e Brasil 4%. E bem, a análise dos bancos de dados relata que há 35 possíveis países que estão utilizando estimativas conservadoras para os países que ainda não publicaram os números. Ou seja, pode haver países como o México, né,
Estão usando ou e não tem um número, ou seja, não tem esse número. Em Coahuila temos isso, mas escondemos, não gostamos, mas eu não gosto de ficar mostrando. Preferem dizer que usamos carvão. Sim, usamos, sim. Tá bom, tá bom. Olha, e aqui, na realidade, estamos usando energia atômica e energia de outro nível que você não entenderia, as pessoas mortais não entenderiam, não, não. Quando temos um tipo de conta Wakanda, você não vai se arrepender. Mas muito escondido, muito escondidos. Escondido, né? A gente vê como não, obviamente. Mas nem passaporte, nem visto, nem entrevista, mas mesmo assim você consegue um green card, sim. Não serve pra nada, não. Isso aqui. Não quero nada. E vocês verão Blanca Barceló, como você tem estado, Cristi Kranz, um grande abraço, Carmen Lares. E aí, como você tem estado? Muito bem, então vamos para outros assuntos também interessantes. Hoje foi um dia de suposta negociação, sim. E por isso o petróleo começou a cair, mas como ficaram se atacando mais forte mesmo com as ameaças. Ou seja, que se este, como se chama, octava, se vamos usar urânio, que diziam sobre os navais e tudo isso. Bom, também comentaram hoje, né, que Trump sempre diz que a marinha dos Estados Unidos, do Irã, está debaixo do mar, não está afundada. Diz que a armada que ficar destruída, ele vai mandar para o fundo do mar. Vamos ver, a armada está meio estranha. Dizem que foi destruída por Trump. Sim, que sempre a pessoa Vai mandar? pro... Ele vai para a base como fantasminha ou fantasminhas. porque realmente não tem nada. Ou seja, digo, no caso, eles têm esses barquinhos, né, que são lanchas armadas, ou seja, são lanchas que, digo, podem te causar um problemão, né? Lembrem-se dos barquinhos da Ucrânia, que afundavam navios de mais de 100 milhões de dólares. Eles são realmente perigosos. O presidente Trump acredita que pode reabrir o Estreito de Hormuz. Exatamente isso. O presidente Trump quer, através da força e dos navios de guerra. Deve saber que a mesma marinha que ele diz ter sido destruída será a que vai mandá-lo para o fundo do mar. Isso foi dito pelo número 2 da Marinha da Guarda Revolucionária, que se chama Mohammed Akbar. Sabe, só isso ele disse na televisão, porque na televisão deles eles falam demais. Também insistiu que, apesar de todos os truques e planos, os americanos fracassaram repetidas vezes ao tentar abrir o Estreito de Hormuz. Bom, quer dizer, eu sei que eles exageram um pouco, né? Os iranianos exageram muito, para ser sincero. Digo, né? O Trump também exagera muito. Mas também temos que olhar para os fatos. E os fatos são que o Estreito de Hormuz está, digamos, aberto, mas para os interesses do Irã. Ou seja, o Irã decide quem pode e quem não pode entrar. Então isso também é uma realidade que não dá para negar, pelo menos até agora. E isso obviamente incomoda, né? Incomoda os Estados Unidos porque, felizmente, vemos que é como dar a vitória para os iranianos, né? É como de repente dizer, não, então você ganhou porque basicamente você é o único que pode passar por ali ou deixar que um navio passe, né? Nesse caso, então, chineses, paquistaneses, só quem está do lado deles, né? São esses que podem passar, certo? Mas isso deixou os Estados Unidos muito irritados e, obviamente, deixou super irritados os países do Golfo, que não estão satisfeitos com essa negociação. Bom, com essa não negociação, porque ainda não houve negociação, né? Mas alguma coisa, os países do Golfo reagiram, sim. Bom, os países do Golfo hoje reagiram porque é preciso lembrar que de manhã, na verdade, desde ontem já diziam que já temos o escritório pronto, os responsáveis pelo Estreito de Hormuz por parte do Irã, já temos todos os documentos, o custo, etc. Pois bem, os 5 países do Golfo rejeitaram hoje formalmente que o Irã tenha a autoridade sobre o Estreito de Hormuz, já que hoje criou um trânsito por essa via. E então Bahrein, Kuwait, Catar, Arábia Saudita e os Emirados Árabes enviaram uma carta para a Organização Marítima Internacional, um órgão da ONU para a navegação, na qual instruem os navios comerciais a não interagirem com as autoridades do Estreito do Golfo Pérsico, nem cruzarem a via usando a rota designada pelo Irã. Que, desde ontem navios têm usado essa rota para poder sair de lá. Este documento foi distribuído para a OMI e no início de maio é preciso lembrar que o Irã fechou esse estreito.
É assim que está, né? É assim que está. Vejam, é uma coisa curiosa que tem sido divulgada Claríssimo. em vários meios, até mesmo o pessoal da RT publicou, o pessoal da Rússia, né? RT, então eles é algo que já vi em muitas redes há semanas, que estão trazendo isso e que mostra como de repente aparecem coisas estranhas na mídia dos Estados Unidos. Olhem, reparem no pescoço, ou seja, é uma pessoa que está falando, né? Um especialista. Já os como é que se chamam? É, Os da Fox têm fama disso. Eles levam especialistas e você vê o especialista, tipo, esse é o especialista, por exemplo, esse é o líder do Hezbollah, né? E ele está lá falando, né? E depois, a mesma pessoa, meses depois, né? Você vê assim, agora estamos falando com sei lá, um que está protestando no Antifa, né? E ele aparece lá. E não, agora ele é um hacker que não sei o quê, e aparece o mesmo personagem. Então, frequentemente, eles usam atores para fazer entrevistas e para poder dar, tipo, a notícia, né? E isso é muito lamentável, porque, obviamente, tem gente que acredita que esses são personagens reais, mas aqui o que estamos vendo, aparentemente, pelo menos, e não é o único vídeo, tem vários vídeos, eles usam uma máscara, né? Quer dizer, imagina só. E é que as máscaras hoje em dia são muito realistas mesmo, impressionantes. São super realistas, grudam totalmente no rosto e você já vira outra pessoa. Não é só cobrir o pescoço, que eles claramente não estão fazendo direito, mas enfim. Até para isso eles são inexperientes. E pronto, aí você não aparece lá. Pelo menos é isso que eles têm comentado. Digo, não sei se vocês têm alguma outra opinião, mas chama a atenção. Segundo o que diz aqui o usuário das redes sociais, eles ficaram perplexos com o pescoço de um convidado da Fox News chamado Robert Howard, que tinha isso no pescoço e insistem que não é o primeiro que aparece assim, né? Então, bom, realmente é curioso. Alguns zombavam dizendo que talvez fosse esse tipo de máscara, né? São máscaras que fora do rosto não parecem reais, mas ao usar ficam realistas porque aderem aos olhos e permitem ver a boca e tudo. Então isso também, bom, é isso. Talvez seja o Tom Cruise. É Tom Cruise, né? Que tira melhor. Pois é, vai saber o que está acontecendo. Não, dá pra ver que é uma máscara. Sim, dá pra ver, parece, né? Talvez eu não saiba, mas olha, aqui está esse, como chama? Cruise, já pensou como seria legal? Exato, não, é como esse I, mas o pessoal tá lá postando e postando fotos. Não tá, pois é isso. Bom, eu não estou postando. Vejam, por exemplo, aqui está esse indivíduo que supostamente estava na entrevista, não é o que realmente é, né? Não parece. Pois tem diferenças, né? Sim, sim. Diferenças, sim. Mas o pescoço pelo menos está colado. Sim, Sim, está colado. pelo menos nesse sentido, sim, funciona. Bom, essas coisas estranhas, vai saber, né? Não, ainda não quero tirar conclusões aí, mas sim, pelo menos está estranho. Está estranho como de repente aparecem truques, né? Aparentemente desses veículos. Vamos para outros assuntos, sim, importantes. Bom, hoje Trump com o tema de Cuba, que parece que, bem, quer gerar pressão, embora ontem ele afirmasse que não precisava fazer nada. Pois bem, Trump negou que o envio desse porta-aviões nuclear, o US Nimitz, no Caribe, seja para intimidar Cuba. Ele diz que não tem nada a ver, que está bem, que os Estados Unidos estão interessados em enviar ajuda humanitária para Cuba e também permitir que os exilados possam retornar a algum ponto do seu país se quiserem ou visitá-lo, não é? Isso foi perguntado a ele. Por que eles o mantêm lá ou por que enviaram esse porta-aviões nuclear para lá? Bem, naquela zona de tanta pressão, não é? Alguns acham que ele fará isso para tentar conquistar parte da população dos Estados Unidos, já que o Trump não está crescendo no momento. Não, ele não cresce. Ou seja, está longe do nível das pesquisas que tinha no começo do ano, e olha que ele não começou muito bem, mas também não estava tão mal assim. E agora, bom, ele não está. Ele quer convencer, eu imagino, a comunidade que está na Flórida, não aos republicanos da Flórida, que já há muito tempo pediam isso aos republicanos. Marco Rubio, de origem cubana, também está por aí. Pois pedindo aos políticos que deem mais atenção a Cuba e porque no final querem recuperar. Na verdade, já estão sendo estabelecidas também todas as perdas que houve dos empresários que tinham negócios lá, porque
já estão buscando que devolvam para eles, né? Mas que na época dos anos 50... Sim. Sim, sim. Pode sim. Sim, pode sim. Então, bom, digo. Já se passaram muitos anos, né? Pois é, mas está aí. Não se esqueçam do negócio. Então, bom, vamos para outros assuntos. Por sinal, está circulando que esse personagem está vivo, que ele saiu dessa. Mas vejam, não sei se lembram desse indivíduo. Deixa eu ver se consigo mostrar ele aqui. Esse senhor, ele foi o ex-presidente do Irã, que é de uma ala muito moderada, muito conservadora, digamos, no Irã. Não moderada, conservadora, extremista, certo? Nem tanto. Não como Masoud Pezeshkian, ou seja, que é mais moderado, mas também não como esse, como é que ele se chama? Moctava e tudo mais. Ou seja, digamos que era um personagem mais no meio termo. Por isso, de repente, teve uma boa relação com alguns países da Europa. Apesar de que fazia parte de uma ala um pouco mais reservada do que Masoud Pezeshkian. Mas digamos que era uma figura-chave importante para ver um Irã mais tranquilo nesse sentido. Supõe-se que, em um ataque que foi realizado por Estados Unidos e Israel, ele perdeu a vida. É isso que tem sido reportado. Mas agora há detalhes. Algo que ainda não foi confirmado com algum vídeo ou algo assim, de que talvez ele esteja vivo. Então vai que, né, esse Ahmadinejad, né, esse personagem, Mahmoud Ahmadinejad, pode estar vivo. Isso também. Exatamente. Também tem o boato de que os Estados Unidos e Israel queriam ele no comando do país. Bem, pode ser. Pode ser, só que, bem, agora, primeiro diziam bom, na verdade, Trump disse isso no começo. Sim. Puxa, é que com quem a gente ia negociar, bem, já morreram. Então, bem... Porque talvez eles mesmos. Sim, porque eles mesmos. Na verdade, não é talvez, né? Foram eles mesmos. Eles mesmos? Claro. Nos ataques, então, teriam tirado a vida deles. Então, bom, a questão é que agora há rumores de que realmente não perdeu a vida, que ainda está por aí. Mas então, ele não apareceu mais na mídia nem nada, está completamente escondido. Outro personagem que diziam que tinha perdido a vida era esse Ismail, que dizem que é realmente um espião do Mossad, que também já apareceu, já voltou a aparecer. Sim, eu sabia que ele estava vivo de novo, mas... Ele está por aí, o folgado. Sim, ele está por aí, com mais vidas que um gato, está caindo. É impressionante, ele sobrevive a todas. Ele já sobreviveu a várias. Sim, bom. É assim que as coisas são também. Vamos para outros assuntos. Como vocês têm passado? Como vocês têm estado? Muito obrigado por nos acompanhar. Luiz Pedro Ferrari, como você tem estado? Emma, um grande abraço. Daniel, tudo bem? Diz o pai de não. O pai diz que você se divorciou. Vamos ver, diz frases. Afirmam que isso é crime, por isso pedem testemunhas. O amor é cego, o casamento devolve a visão. Como diz o jardineiro, sejamos felizes. Enquanto pudermos. Sim, exato, isso é muito bom. É muito boa, um abraço para ele. Saudações para Gibran Uevo, Cuevone, saudações. Gibran. Como você está? Saudações a Luiz Pedro Ferrari e Raul Rodrigues. Dizem que no Irã quem manda são os homens, já nos Estados Unidos, Israel e aliados, quem manda são os homens, mas a mão vai ao bolso. Não entendi. Saudações, Raul. Saudações, Raul, como você tem estado? Mauro, você acha que a FIFA suspenderia a Copa do Mundo para não arriscar a vida do planeta? De verdade, além disso, ainda se junta a questão da FIFA, ou seja, é um movimento internacional. Sim, eu sei. A questão do petróleo seria bem complicada. Sim, ia ser complicado, porque é isso, não, agora já está o assunto a todo vapor. Então não vejo como isso vai ser suspenso. Aqui, mais do que tudo, o risco é que possa haver algum tipo de, como se chama, de ataques ou coisas assim, mas enfim, vai saber, não sei. E eu acrescento, ninguém sabe com quem casa, mas sim de quem se divorcia. Ha. Saudações, Tapatia. Como você tem estado? Saudações para Fidel Botella também, como vai? Para Raul Sachs, para MT Brezeca, para MT, desculpe, também está aqui. Ivan Cruz, saudações, Ivan, e para Dice Sendênio, como vai? Para Alfa Fênix. Saudações, Alfa, boa noite, saudações, Fidel, como você tem estado? Também Mauro, Raul Rodrigues, saudações a todos, Luiz, e aí? Saudações, Marita, enviando cumprimentos de Buenos Aires, Argentina. Obrigada pela informação, não escrevo muito, mas sempre acompanho vocês. Que prazer tê-la aqui, Marita Cantero, espero que participe mais. Com frequência. Obrigado pelo comentário.
Saudações para Cristi, como você está, Cris? Cristi, como você está, Cristi? Como vão as coisas? Fabian, saudações, boa noite, tudo certo? Rob disse que não está nos vendo, olha só que camarada, saudações de Monterrey. Olá, como você está, conterrâneo? Boa noite. Saudações para Adilson, também para Liliana, que diz boa noite, Pepe, já está mandando saudações, 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 saudações também para Liliana também, mais Rivas, as duas Lilianas combinaram, ela diz boa noite a todos, um abraço para Asli e Pepe, um grande trabalho, Merri, saudações, saudações. Muito obrigado, um grande abraço. Saudações também para Rublo, que é a Rublox MX, também para Ana Hux, como você está, Ana Hux, que presenteou uma assinatura, muito obrigada. Muito obrigado pela assinatura, Ana. A assinatura foi para Alexis, Alexis0966, e saudações para Wendy, que nos assiste de Nova York. Oi, Wendy, saudações para você. E para José, como está o calor aí, Wendy? José M2065, José M2065, que ganhou a segunda assinatura que a Ana Hux presenteou. Olha só. Muito bom, Ana, muito obrigado. Saudações para Antônio Vasques, Icon Render, Gabriel Duran pelo programa incrível e para Blanca Barceló. Como está, Blanca? Saudações, Blanca, obrigado, Gabriel, obrigado, Walter, como você tem estado? Wendy, como é que tá? Como está o calor? Bom, agora já está menos quente, né? Em Nova York, né? Já está mais tranquilo, né? Adilson, Ana, quem mais está por aí? Alexis, né? Também, saudações, saudações. Saudações para Walter, que diz Francisco Arce, aqui no México o galão está a $5,10. Sim, sim, está caro, está caro. Está caro, diz Gibran Wevon, eu me sinto mal pelas novas gerações. Sim, bom, sim, a questão é que está complicado. Eles têm coisas complicadas e positivas, ou seja, de tudo um pouco. E também é um momento de muita oportunidade, né? Só digo que eu queria ter tido esse tipo de oportunidade no meu tempo. Quer dizer, imagina ter, sei lá, aos 15 anos, todo esse lance das redes sociais seria super, super legal pra mim. Bom, pra mim seria eu iria fazendo conteúdos de não, sim, Sim, bom, fazendo conteúdos, sim, sim. claro. Eu tive um programa de televisão aos 15 anos, ou seja, obviamente não é a mesma coisa, obviamente é 1000 vezes mais interessante e mais divertido poder ter o seu próprio projeto, né? Então, bom, para mim é um momento de muita oportunidade, de muita possibilidade de crescimento, de criar, de fazer coisas que de repente em outros momentos tudo era tipo, como será tal coisa, como não sei o quê, como se consegue. Você estava cheio de dúvidas. E essas dúvidas iam se resolvendo com os meses ou com os anos. Sim, agora é como se fosse tipo imediato. Mas o Gibran pediu se podemos falar sobre a Bolívia. Sim, sobre a situação da Bolívia. Olha, temos acompanhado a situação, Gibran. Com a Bolívia, as coisas estão muito complicadas. Para começar, já se fala até de um possível golpe de Estado. Ou seja, é basicamente uma rebelião, não é? Está acontecendo uma rebelião lá por um grupo que, bem, de qualquer forma, cuja figura mais visível é Evo Morales, né? Mas que agora a gente atualiza, né, de uma vez. Sim, se você quiser. Agora dizem que devido aos protestos na Bolívia já falta oxigênio e alimentos. Isso está agravando a situação na Bolívia porque como as estradas estão fechadas, esse é o problema. Ela me disse que agora nos hospitais públicos tiveram que racionar, imagina só, racionar o oxigênio medicinal. Tiveram que pausar as cirurgias e reduzir a alimentação dos pacientes porque as estradas já estavam bloqueadas há 16 dias, então isso está isolando algumas comunidades e A escassez de alimentos e remédios, ou seja, isso está acontecendo. exatamente. Bom, os bloqueios de estradas impulsionados pela Central Operária Boliviana e a Federação Camponesa de Tupac Katari, eles pedem, exigem que o presidente Rodrigo Paz renuncie e um aumento de 20% no salário que o governo considera inviável, que não pode ser feito. E bom, essa pressão se intensificou desde segunda-feira desta semana e já houve então confrontos fortes em frente ao Palácio do Governo. Na verdade, 11 policiais ficaram feridos e houve mais de 100 detidos também no Hospital da Mulher. A diretora, que se chama Diana Daliaga, diz que também estão então racionando o oxigênio. Na neonatologia, ou seja, os recém-nascidos, onde há 29 bebês, e bem, mal conseguem e só tem oxigênio para 7 dias, só para 7 dias, imagina. Então, sim, é uma situação super complicada e vários hospitais estão dizendo, bem, temos para 36 horas, temos para tantos dias, ou seja, a situação está realmente se complicando.
Pois é, está difícil porque não parece que o grupo do Evo Morales queira negociar. Não, cada vez as coisas vão ficando mais e mais complicadas. O que mais? Também no mercado de Vila Fátima, no norte de La Paz, eles estão enfrentando essa escassez de carne, tanto que muitos preferem ficar fechados porque não conseguem esse alimento. Também os legumes estão começando a faltar e dizem que, além disso, se você encontra, no preço já disparou. Assim, Já houve 5 mobilizações, 5 protestos exigindo o fim dos bloqueios, não é? Ou seja, as pessoas também já estão de saco cheio e querem que esse assunto acabe logo. Mas, enfim, o problema ainda está aí e continua. já há 4 pessoas que perderam a vida por falta de atendimento médico na Bolívia porque não há medicamento ou não conseguem chegar. Ou seja, a situação está tensa. A situação está tensa, claro, claro. Saudações, diz Walter, comentário, muito calor. Medo é suar desde cedo. Tenho que tomar soro para me recuperar um pouco, diz Walter em Campeche. Saudações, Walter. Sim, imagino. Você tem que se hidratar com isso, digamos, eletrólitos, né? Agora, você mesmo prepara ou só toma água? Ou como é, o que se usa? Porque em áreas úmidas e quentes, você se desidrata mais rápido. Isso realmente complica. Saudações para Raul Rodrigues. E com tantos vírus mortais, dar um beijo sem trocar micróbios e vírus mortais? Bom, por isso que é melhor ter só um parceiro para não ficar trocando. Máximo como um. Sim, sim, sim. Sim, estou compartilhando micróbios na Europa. Agora eles têm. Mas as pessoas sabem disso, quer dizer, é como aquele que te diz que vai te. Já viu? Já viu? Já viu o que ele diz sobre ver os homens? Ele diz. Já viu? Já viu? Esse não, julgando, não. Não, tudo bem, ou seja, tudo bem, tudo bem. Ou seja, mas isso sim, já vão poder fazer um filme, o próprio filme deles com ela, Hollywood e as elites obscuras. Mas desde hoje, muito boa noite. Chat lindo chegando e deixando meu like, isso eu vou saber. Você vai me mandar. Mas pelo menos, ou seja, se é uma ferramenta, pelo menos serve para dar mais organização ao roteiro técnico. Não, não que ela vá fazer isso por você, porque não está nesse nível, mas sim para isso. Pois colocar ordem, né? Para colocar ordem é legal, mas só até aí, na verdade, não vai além disso. Bom, embora tenham feito alguns concursos, né, de fazer tipo curtas e coisas assim com ideias, não, mas sim, obviamente requer muita edição, muito trabalho. Quer dizer, não é só colocar uma média, mas sim, estão fazendo por aí. Coisas. Eu sou muito boa para escrever. Saudações para Rosalinda Moreno. Como você está, Rosalinda? Saudações. Oi, Alex Orejuela. Como você está? E aí por aqui? Este diz que não é para nós. Saudações para Francisco Arce. Um sim, mas o casal, quem sabe? Diz Francisco Arce. Saudações. Saudações também da Blanca Barceló. Como você está, Blanca? Fala para Victoria Laura Castilho e saudações de Guadalajara. Hoje eu consegui, diz Victoria. Que bom, Victoria. Saudações também para diz que não, o que soma as duas energias. Agora estão falando aí sobre as energias. Saudações para Mário Falcon, que nos assiste de Mendoza, Argentina. Como você está, Mário? Saudações. Muito buenas e depois saudações para Luiz Amical, que diz chamo, o que aconteceu? Saudações. Saudações. Como você está, Muiabuelas? Diz o mestre Sifu. Que bom que tem energia. Li que há um data center aí em Utah que produz energia térmica equivalente a 23 bombas atômicas por dia. Mede 43. Bom, já foi medido. Imagina só. Quanto aumenta a temperatura? Também te mandei essa nota, você não comentou? Não aumenta 2,2 graus no lugar onde estão. Então, sim, realmente é um problema. Isso e o barulho. Já nos Estados Unidos, quando fizeram uma pesquisa perguntando se as pessoas preferiam morar ao lado de um data center ou de uma usina nuclear, elas preferiram a usina nuclear. Sim. Pois é, por causa do barulho, porque além de tudo é um barulho muito incômodo também no sentido psicológico, porque ficar ouvindo o tempo todo vai te deixar alterada, né? Claro, não, imagina. Sim, eu vou embora. Não. Não, ok, diz o pai de Naval. Se este é para amargar dois, um filhote de crocodilo perguntou ao pai: um dia eu vou ter muitos dentes? Sim, filho. Quantos, papai? Quando você virar uma carteira. Dos de Raul Rodrigues da Guerra Nuclear, 3. Diz o pai. Se fala da guerra nuclear, 3 dias de trevas, diz Raul, saudações. Raul, como você tem estado? Diz Léo Costa Leonardo, diz Pep e faz no Oriente Médio, está em jogo o futuro de toda a humanidade, pergunta.
Está em jogo pelo menos o futuro de, digamos isso que eu posso te dizer daqui, talvez em uns 2 ou 3 anos. Ou seja, está em jogo um futuro. Não tanto assim como se fosse toda a humanidade. Mas se isso ficar assim, vão ser 3 anos complicados. Sim, vão ser 3 anos difíceis. Por que eu digo que só 3? Porque também os mercados se equilibram, né? Então vão ter outros lugares que vão equilibrar, vão ser dutos, vão saber encontrar uma forma de evitar o Estreito de Hormuz. Em um caso extremo de que, sei lá, se feche completamente e que talvez, bom, se pudéssemos ver um Irã reforçado em muito pouco tempo, né? Quer dizer, quem sabe, né? Mas pelo menos o futuro dos próximos 3 anos está em jogo, não é? Quer dizer, uma recessão de 3 anos pode te gerar uma década perdida, ou seja, uma década com problemas até, sei lá, 2036, né? Quer dizer, já indo para o extremo. Tomara que não chegue a tanto, né? Ele diz, e só porque a recessão é o que as guerras trazem, né? Quer dizer, sempre é como recessão igual a potenciais guerras. Ele diz que com Pepe, o 13, você já tirou o Atlas do seu coração, ele disse. E com... Não. É que está longe demais. É longe demais. Já não dá, ou seja, já não tem mais o que fazer, sabe? Se é assim. Outro dia gastou-se um assunto. Sim, surgem assuntos porque ainda há informações que supostamente vão ser desclassificadas e para que os astrofísicos analisem, coisa que vai bem devagar. Curiosamente, né? Também porque tanta lentidão, porque, bem, se supõe que é como assim? Um cometa comum e normal. Bom, não tão comum também, mas é um cometa supostamente. Então revele toda a informação que você tem, certo? Isso. Bom, não. E bem, informação, né? Em teoria, tomara que mais pra frente. Tudo isso a gente vai ver no Pepe Notícias, então fiquem atentos. Lá o canal chama Pepe Notícias, antes era Pepe Eclipse. Lá vamos conversar sobre todos esses temas, porque senão, obviamente, é algo que eu quero continuar acompanhando e com Cristóbal. Como você tem estado, Verderi? Diz, quem é que realmente desequilibra no Oriente Médio? Diz Verderi. Boa pergunta, Verderi. Ou seja, quem é? Ou seja... Bom, um bom ponto aí, né? Ou seja, de início, então, Quero dizer, são vários. são muitos fatores, né? Ou seja, não é só um, mas é uma situação que vem se construindo há décadas. E alguém tinha que estourar a bolha, né? Nesse caso, foi o Trump quem estourou a bolha, por assim dizer. Mas essa bolha, ela estoura agora, estoura em 5 ou 10 anos. Mas estoura, ou seja, porque é assim que ela foi construída, foi pensada para isso. Acho eu, diz Saúde Verderi, diz Leonardo Pepe, ou seja, o mundo estava tão tranquilo e não havia crise econômica nem nada, entre aspas, e de repente agora temos um conflito no meio. Oriente, outro na Europa Oriental, Ucrânia, ou seja, só isso. Ou seja, como é que os problemas se juntaram, né? Como isso une a humanidade, né? De repente não vamos criar mais problemas, né? Dizem que Rússia não se rende, Estados Unidos e Israel, outra OTAN contra Irã. Nem a China com Taiwan. Corrupção também não. Estados Unidos afirmam que defenderão Taiwan, segundo Raul. Saúde, Raul. Saudações a Raul Tapatia. Faltam 15 dias para a inauguração do Estádio Azteca, onde a presidenta não irá. Não vai admitir vaias, diz Tapatia. Isso mesmo. Saudações ao Quema, que nos assiste de Havana. Saudações, Quema. Como? Você estava? Como? Quema? Tudo bem por aí? Abraço. Saudações para Cristóbal, também para Cebola e Cebolanos, para nós, para Adilson. E também diz Verderi, que bombardeou 7 países vizinhos em apenas 2 anos. Pergunta Verderi. Saudações, Verderi. Ai. Em apenas 7 anos. Bom, então é disso que estamos falando. Acho que até os Estados Unidos, ou quem quer que seja, né, a quem você se refere, Israel? a 7 países, Há 7 países. Vamos ver. Líbano, Síria. Bem, Gaza não é um país. mas tudo bem, Gaza também. Vamos contar os países. Irã, Irã e Iêmen. Iêmen. 5, mas ainda faltam 2. Faltariam 2. Vamos ver. Vamos ver, mas tudo bem. Bom, Já são 2 países que bombardearam seus vizinhos. e os iranianos, bem, já bombardearam 1, 2, 3, 7 também. Também 7? Pois é, porque é Bahrein, Catar, bom, Sim, também. Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Oman. Israel e Turquia. Sim. E não sei se é a Jordânia, não me lembro da Jordânia. Jordânia também, então são 8, aí são só 8. E isso em um período de 3 meses, né? Menos de 3 meses. Não, é que eu te digo que são, né? É tal para qual, diz Pepe, vão se vacinar contra a Covid, diz Tapatia. Como você está, Tapatio?
Então já estamos com um mês. Já, ou seja, E além disso, a Covid já está bem tranquila, tipo lá embaixo, né? sim, pois é, eu também acho que sim, que já está tranquilo. Mas o sarampo, esse a gente tomou a vacina. Sim. E do tétano também, porque a gente anda muito, sai muito, vai pra montanha, vai pra cá, vai pra lá. Então, esse tipo de coisa eu recomendo que sempre tenham a do tétano. Na verdade, a gente tinha deixado pra depois. Bom, primeiro a gente até foi procurar e não tinha. Fomos várias vezes procurar a vacina e não tinha a do tétano. Mas enfim, agora já estamos aqui, nós quatro, com tudo em dia. Né? Saudações do Leonardo Pepe. Ouvi a notícia dizendo que o governo argentino ia assinar um acordo com os Estados Unidos para juntos fazerem a vigilância de toda a região sul da América. Certo? Como? Como que a Argentina vai acabar fazendo? Fazendo. Sim, sim, eu vi. Eu vi que ele está fazendo um movimento aí de colaboração, não sei o que os argentinos acham. Acho muito curioso que os argentinos aceitem algo assim. Eu entendo do Milei, mas acho estranho vindo dos argentinos. Quer dizer, não sei o que os argentinos acham. Isso me parece curioso. Dizem que ele é bem louco. Se ele quer espalhar sua loucura pelo mundo, fiquem espertos. Meu povo fala em perder e saúde, né? Saudações, Verde. Ele diz que está aqui esperando que sejamos livres em breve. Se Deus quiser, tomara que dê certo. Isso, e como você tem estado? Saudações para Nelson Parrado, que nos assiste de Vila Vicêncio, Colômbia. Veja só que interessante o que diz o observador Pepe no Peru. A NASA vai abrir uma base no norte do país. Muito bom. Pois é, o Peru está se posicionando em vários assuntos, mantendo boas relações com os Estados Unidos, China e Europa, ou seja, o Peru se dá bem com todos. E isso eu acho super interessante também. Com o México não, mas... Não, sim, também com o México. Privete, Privete? Bom, Com o governo mexicano não, mas com o México. sim, conosco sim, mas bem americanos. E também tem esses, como é que se chamam, os do cabo, esse cabo submarino que iam instalar no Chile, sim, os chineses, mas como começaram a ter problemas porque os Estados Unidos pressionam o Chile para não instalar. Aham. Então a China disse: bom, então eu coloco no Peru, né? E daí qual é a diferença? Então o legal é que vai te gerar um monte de negócios, ou seja, ter esse cabo vai te gerar. Não, porque os Estados Unidos também não pressionam o Peru. Não é que com o Peru não, porque com o Peru, tipo, o Peru se dá muito bem com muitos, então está em uma posição melhor. Peru e Chile, tipo, não sei, simplesmente os Estados Unidos quiseram pressionar o Chile, mas até onde eu sei, não pressionou o Peru. Não sei que acordos existiriam, ou como está a situação, ou o que os Estados Unidos pensaram que ia acontecer, mas faltam cabos submarinos para a América Latina. Falta comunicação para nós. Sim, tipo, tomara que fosse diversificado, que não fosse só a China, né? Mas eu digo que deveria diversificar. Um cabo submarino da China, outro dos Estados Unidos, outro da Europa. Ou seja, o importante é ter comunicação e não depender apenas dos satélites, pois sabemos o que pode acontecer com eles, né? Isso também é interessante. O que mais? Saudações, diz aqui. Rodri está bem louco e a graça é se expor à loucura pelo mundo todo. Muitos cumprimentos. E ele diz que já leu, diz Mauro Lante Técnica. Dói muito, esse problema está muito pesado. Sim, sim, dói. Ou seja, e principalmente, bom, no dia seguinte o braço dói um pouco mais e tudo isso. Sim. Também... Em mim, um pouco. Se eu tocava assim um pouquinho, e acho que no mais velho também doeu um pouco, mas nada além disso. Só um dia mesmo. Diz o que mais? Saudações. Diz bem, mas é como Roberto Carlos, tem 1 milhão de amigos, diz o observador. Diz Raul Rodrigues, dizem que vão cortar todos os cabos submarinos. Bom, Irã é assim, meio que supostamente. Que a AA querem cortá-los. Já foram cortados e eu digo sim. Assim como se cortam, também se consertam. Mas é uma luta lidar com esse assunto, então em teoria não deveriam fazer isso, né? Da mesma forma, não aconteceram acidentes no Mar Báltico, por exemplo, com esses cabos? Sim, pois é. Dizem que a cepa está mudando e eu vou tomar minha 6ª dose de reforço. Continuo usando máscara em lugares públicos e se eu for, uso máscara, sempre me recebem de máscara. Olhem que interessante essa situação. Muito obrigado. Se você é pneumologista, imagine quantas pessoas vão... A pneumologista, né? Sim. Pneumologista. Ok, bom, em geral os médicos estão recebendo pessoas o tempo todo. Sim, eu vi que em praticamente todos ou quase todos os hospitais, eu vi que usam, claro, que continuam. Que continuam trazendo, porque bem, você nunca sabe o que eu digo. Apenas pelo código, não por outros motivos. Saudações para James. Ele responde, claro, Pepe, assim os governos não nos levariam. Mas eu gosto dos dois.
Sempre acompanho vocês, mas por causa do trabalho não escrevo. Um abraço à distância do meu amado. Ser luz é bom e vocês também serão. Aqui é ótimo. Muito obrigado. Um abração para você e para este aqui. E eu penso exatamente o mesmo, ou não assim. Sim, realmente o peruano e o mexicano se dão super bem. Eu acho que é isso, nós latinos nos damos muito bem. Sim, geralmente sim. Leonardo Pepe afirma que sempre que ocorre um acidente, como queda de avião, explosão ou crise política, isso se repete. Tudo que está relacionado com a guerra, a gente relaciona. Eu acho que é a guerra que existe entre China e Estados Unidos. Essa guerra híbrida estranha, né? Porque é uma guerra, mas também supostamente existe uma associação. Manda saudações de Waza, Washa, Washashi, Texas. Como vocês estão? Antônio, oi. Santana, boa noite. José Gonzalez, um grande abraço. Como vai, José? Meu xará, obrigado pelo like 199. Já estamos quase no like 200. Isso está ótimo, porque acho que não vamos chegar a 400 hoje, mas hoje mais da metade já deixou o like, muito obrigado. Tem uma confusão agora e outros colegas também estão comentando no YouTube que não está sendo bem distribuído, não está sendo bem compartilhado. Sim, há coisas estranhas acontecendo com os vídeos. Acho que estão mudando algo. Por isso peço, nos ajudem. Nos ajudem curtindo e compartilhando nas suas redes, porque senão não chega. Ou seja, vocês recebem o aviso depois ou só lembram de checar depois. Olha, 86% das pessoas que estão inscritas voltam ao canal. Ou seja, é uma porcentagem muito, muito grande. Quem volta, quem nos assiste ao vivo, nos assiste gravado, assiste aos vídeos curtos, ou seja, em diferentes formatos. Mas isso é o que importa, né? É uma comunidade muito, muito conectada. Mas o que a gente adora é que vocês possam se conectar ao vivo quando der, e se o aviso não chega, aí complica. E eles dizem isso. Atualmente foram relatadas interrupções generalizadas no serviço do YouTube em nível mundial. Sim, é muito provável que seja um problema da parte deles, uma falha temporária no aplicativo ou no navegador. Sim, é o que estou dizendo para vocês, ou seja, se há uma falha, já tem muita gente reportando. Alguns dizem que o som está ruim, ou seja, que o áudio do YouTube está com problema. Câmeras lentas, que estranho. Se for assim, estão me hackeando. Tem algo estranho, deve ser um problema geral na rede, não nosso. Sim, é verdade. Diz Antônio Pepe, sempre disposto. Obrigado, Antônio. Me manda um alô do Texas. Se esperamos 67 anos por um futuro melhor e só vemos miséria e repressão, envio saudações e entendo o que você diz. É um tema no qual Cuba não merece isso, nem os cubanos. Acho que tenho o prazer de conhecer muitos cubanos aqui no México. Tivemos um grande professor cubano, por sinal, na área de cinema, sabe? Na área de cinema, lá na Escola de Comunicação da Universidade Regiomontana, e um excelente professor, não é verdade? E esse, além dos seus escritores e muito talento mesmo. Mas eles têm que sair muitas vezes para explorar esse talento que têm, não é verdade? E seria muito legal se eles também pudessem explorar isso lá e conseguir muitas coisas, não é verdade? Quer dizer, realmente é isso, é um tema que já é urgente há muitos anos, não é verdade? Leonardo Pepe diz o seguinte: não confio em acordos como o entre Estados Unidos e China, pois, pela história, o pacto de não agressão entre a Alemanha nazista e o RSS também falhou. Se não, né? Os acordos, na maioria das vezes, não são cumpridos ou são mal cumpridos, mas há outros que sim são cumpridos, né? É importante lembrar dos tratados de livre comércio entre México e Estados Unidos, que, apesar das mudanças, revolucionaram a economia da América do Norte. Canadá, Estados Unidos e México. Quer dizer, agora nesse gráfico das economias do mundo, o México aparece mais ou menos como a 13ª ou 14ª economia do mundo. E isso, em parte, é também por causa desse tratado, né? Que existe um tratado mais do que um acordo. Então, sim, é importante, sim, são importantes, mas quando os países já estão tão em oposição, tão opostos uns aos outros, fica bem difícil de cumprir. Sinceramente, nesse assunto, eu concordo que seja difícil, né? Mas também, como são necessários, não tem outro jeito. Ou seja, são necessários. Ou seja, ao contrário da Alemanha e da Rússia, a China e os Estados Unidos possuem uma dependência mútua, diferente dos outros casos. Uma dependência grande demais dos dois lados, diz o Lorde. Agora sim, me faz pensar em outro problema, que é quando colocam anúncios, a voz de vocês some e entra o som do anúncio. O que é muito ruim porque se perdem dados interessantes. Esse é um tema que várias pessoas já comentaram com a gente. Nesse assunto, realmente não temos controle.
Ou seja, isso é algo que a própria plataforma faz e muitos de nós já comentamos isso com a plataforma. Vamos ver se, quem sabe, no futuro eles possam mudar isso, porque o ideal seria que não cortasse, né? Entendo que queiram continuar o vídeo, mas sem áudio complica, né? Como você disse, se perdem dados importantes. Vamos continuar insistindo nesse assunto, para ver se dá para resolver, porque já, se não me engano, vários já comentaram isso, principalmente acho que na TV é onde acontece isso. Me parece. Na TV. Não sei se no celular também acontece isso. Já aconteceu comigo. Agora vamos dar outro prêmio. Mas esse é outro caso, né? Ou seja, quem puder pode assinar o YouTube Premium. Ou seja, o Premium permite que você não tenha anúncios. E, digamos, o que você paga ao YouTube, que é como pagar a Netflix ou algo assim, isso também é distribuído entre os criadores que você assiste, certo? Então isso também é uma forma de apoiar os criadores e de não ter anúncios, certo? Isso também existe para esse tipo de situação. O problema é que muitos talentos precisaram emigrar, já que com a economia sequestrada não há como avançar. Certo? É isso mesmo, diz YouTube. Eles lucram com anúncios ou com o YouTube Premium. Ou seja, se a pessoa não quer anúncios. Então existe o YouTube Premium, ou para mim tanto faz ter anúncios. São essas as opções. 2 opções. Vamos. Vamos, pessoal. Lembrem-se que estamos no WhatsApp e no Telegram, mas também estamos no Facebook, X e Instagram. Muito bom. Diz, pare com os anúncios, entram outros programas, que eu entro. É que eles são. Ou seja, outros programas, como Branca. Perceba que você assiste e de repente está em outro programa. Isso aí eu não sabia. Isso não está certo. Se não, ou se está certo, porque imagina, tipo, corta e entra outro programa automaticamente no meio do programa. Para isso, para comentar, né? Porque se isso, não. Isso realmente não deveria acontecer. Vou guardar aqui o comentário para verificar. Vamos ver o que está acontecendo nesse sentido. Mas alguém já passou por esse problema. Mas não será, é que, filho, a questão é que no YouTube você pode pagar para que, olha, eu vou entrar em casa. Saudações, sim, podcast. Para você, tipo, imagina, entre treinar. Saudações, sim, podcast para... Você, tipo, imagina, entra um podcast. Você pode pagar para publicarem e anunciarem seu vídeo. Sim, é bom que você entenda, mas eu entendo. Isso acontece comigo e vai ser assim. Quer dizer, eu entendo que você... Tipo, tem gente que paga para que apareça um anúncio, mas que não apareça no meio dele. Outro programa. Exatamente. No meu caso, isso nunca foi parar em outro programa. Você diz, agora sim, a chup. Se vai ao bar, diz, aconteceu à tarde comigo. À tarde. Que loucura isso. E diz, não, vai direto para a próxima transmissão ao vivo. Diz, aham. Não, para você funciona, para você dá certo. E acrescenta, também são vídeos muito longos. Bom, eu imagino. Sim, eu imagino. De madrugada comprei com prêmio. Diz, saudações. Saudações de DRM Edilcia Blanca. Muito obrigado pelos comentários, obrigado. Bem, isso a gente não tinha ouvido, vamos verificar. Na próxima reunião que tivermos com eles, vamos falar para eles. Que não me passem a perna, sim. Olha, é que não. Nós não tropeçamos. Bom, então muito obrigado por tudo. Estamos aqui desde cedo. Deixa eu contar para vocês. Estamos vendo como é, quais formatos agradam mais. Obviamente, estamos sempre verificando as opiniões. Estamos tentando fazer lives mais curtas e diretas de manhã, mas hoje precisou ser um pouco mais longa. Queremos que as lives sejam temáticas. Seja assim como... Sim, são lives seguidas. Se quiser continuar assistindo, é só deixar rolando que uma conecta na outra, inclusive de manhã. É assim que fazemos. Hoje à noite foi assim porque os temas são muito diferentes, mas de manhã geralmente dividimos em partes curtas de 20 ou 30 minutos, certo? Então, e de manhã costuma ter menos comentários, porque a comunidade também está ocupada com outras coisas. Não, eles só ouvem e participam pouco. Por isso não tem tanta conversa como à noite, então fazemos assim. Bom, diz que a zapateada nunca diz vai. Sim, temos PayPal, Antônio, muito obrigado. Está aí na descrição. A Isa, aí está o PayPal. Se quiserem apoiar via PayPal, Oxo ou Superchat, agradecemos muito. Todas as opções estão na descrição. Um grande abraço, saudações, zapateada, que você esteja bem. Antônio, Arati, Mock, Adil e toda a comunidade. Obrigado, excelente noite. Saúde branca. O que mais? Nos vemos, e já disse tudo. É isso, certo? Muito bom. Então até amanhã. Interrompemos nossa programação habitual. Sintonizar la verdad.
Isto é PP ao vivo. La verdad es intensa, lo insólito es real. Aquí lo analizamos, enfoque global. No te quedes fuera, conecta al canal. Pepe en vivo controlando la señal. Pepe y Astrid tirando la neta. Periodismo crudo, aquí se respeta. Activa la alerta, no pierdas la pista. Hasta la próxima. ¡Sí, señor! Vamos fazer a chamada.